E eu queria dar a oportunidade para a gente tirar essa ideia. Tu está tomado de mágoa, por favor, desculpa, não é essa a minha intenção. Eu tô De magoar você. Vai checar antes de falar besteira? Fala o que dá na telha, bicho. Você fala qualquer coisa que dá na tua telha. Qualquer coisa, foda-se. Eu você falo o que eu penso, Grego. Respeito, com meu carinho. Você não deixa eu falar, você me chamou pra debater e tá falando sem parar, Ciro. Desculpa. E vai topar a vida e bater aqui com você depois dessa? Pode falar à vontade. Isso é... Ô, irmão, te criticando por isso, faz não, 25 Ciro, anos que o Lula não entra no avião de carreira. Pede ao Lula para vir debater comigo. Eu ando de avião de carreira. Ciro, sabe por quê? Porque eu não ando em jatinho. Eu não ando em jatinho de empreiteira, eu não ando em jatinho de plano de saúde, eu não ando, conforme a Greg News também anunciou, em jatinho de empresário de educação privada, sabe, financiado pelo FIES. Espera um pouquinho, irmão. Espera um pouquinho. Se você vai assumir o campo da política, esse campo é minado, é muito complexo. E eu queria dar a oportunidade para a gente tirar essa ideia. Tu está tomado de mágoa, por favor, desculpa, não é essa a minha intenção. De magoar você. Agora, eu aguento. Falar, é só isso. Eu aguento. Você faz um programa numa TV comercial e manda o cacete. Não vi esse programa contra o Bolsonaro ainda. Tudo bem, esse é problema seu. A sua pauta... Tem 30 programas sobre o Bolsonaro, cara. Vai checar antes de falar besteira? Fala o que dá na telha, bicho. Você fala qualquer coisa que dá na tua telha. Qualquer coisa, foda-se. Eu falo o que eu penso, Gregório. E você não checa nada. Penso. Outro erro factual que você acabou de cometer, você levantou o dedo falando que a minha fala foi claramente racista. Não foi uma pergunta, não foi nada. Isso é muito fácil da pessoa ir lá checar. Uma fala... Mas eu acho que, sem perceber, se você lê o Gessé, tem claramente ali o estigma do preconceito. Claramente. Você está falando, desculpa, cara. Nenhum de nós está livre disso. Isso é a nossa formação. Sabe, nós todos temos que nos advertir, eu tenho procurado aprender todo dia, claro. Porque isso está na nossa formação. A forma com que você debocha da fé do cara, a brincadeira que você faz com a Santíssima Trindade, isso, meu irmão, isso, o relevante aí não é teu humor. Teu humor é só admirável, eu vou dizer de novo, eu sou teu fã. Agora, desculpa, você está entrando na política. Entra com mais humildade, entra pisando um pouquinho mais de cuidado. É o que eu te recomendo, senão olha a situação. Você está só no quadro, você não aguenta, parece o Lula, a propósito de você estigmatizar o coisa, o Lula foi para a Bahia, se abraçou com o pastor Isidoro, que é o cara que é autor, na Câmara Federal da cura gay. Percebe? Mas, o Lula bicho, disse lá em Pelotas faz de errado, que você Pelotas fala era um polo exportador de gay. O Lula é homofóbico e você esquece, cara. Olha só, você tem uma obsessão... Desculpa, você está desqualificando uma candidatura que recolheu quase 14 milhões de votos em nome do Lula e não quer que eu vincule você ao Lula? Eu posso falar? É isso que é a tua imprudência. Um homem como você devia se manter aqui distante, criticar todos nós. Criticar todos isso não existe, cara. Você é político há quanto tempo? Você vem falar de equidistância? Há 40 anos. Há 40 anos. Existe equidistância? Como humorista? É? Ah, se você não fizer isso, você está ferrado, irmão. Que isso, você está ferrado. Olha, você está ferrado. Pega esse sertanejo bolsonarista. Desculpa, Ciro, deixa eu te lembrar que uma pessoa chamada Regina Duarte. Você está falando sabe o que está acontecendo? Aberta, ouve, meu irmão, ouve com teu coração, com meu respeito, cara, com meu carinho. Você ouve. não deixa eu falar, você me chamou para debater e está falando sem parar, Ciro. Desculpa. E vai topar a vida e bater aqui com você depois dessa? Pode falar à vontade. Isso era a última coisa que eu ia fazer, seria ser indelicado com você. Fala o que você quiser, o tempo que você quiser. Então, o seu problema não é corrupção, Ciro. O seu problema é protagonismo. Você quer protagonismo. Você não tem problema com corrupção. Vamos ser sinceros com isso. No sentido dos seus aliados. Você é um cara que... Você mesmo já falou sobre isso, e eu não estou falando de você não, tá? Estou falando dos seus aliados, estou falando na sua busca por aliados, Ciro. A impressão que dá é que ela é mais pautada por quem aceitou estar do teu lado. Porque o que tem em comum com Daciolo, Bivar, Aldo Rebelo? Eu posso parar em cada um deles, se você quiser. Daciolo, eu falei que já disse que o homossexual é igual ao bandido e ao corrupto, e disse que tem que estar na Bíblia o amém, tem que estar, todo poder emana de Deus. Ele quer mudar, segundo ele, a Constituição, para dizer que todo poder emana de Deus. Esse daí é o Daciolo, que está com você. Aldo Rebelo, que você reclamou que eu dei uma risada ao falar do nome do Rebelo, Aldo Rebelo está recentemente, agora, dizendo que o culpado pelo desmatamento são os povos indígenas. Esse é o Aldo Rebelo. Tá? Que mentira grosseira,
Que mentira grosseira. Não vamos parar aí, eu vou pedir para a pessoa checar depois. Olha, que eu reagir, essa tua assessoria é uma assessoria de cocô, pode acreditar. Que assessoria, cara? Você acha que todo mundo tem assessor? Eu não sou... Tu acha que o Aldo Rebelo algum dia terá dito uma baboseira dessa? O Aldo Rebelo foi ministro da Defesa do Brasil. Bom, o Aldo Rebelo foi presidente da Câmara. O Aldo Rebelo foi ministro da Ciência e Tecnologia. Isso é muito facilmente checável, Ciro. Então, ele jamais disse isso. Você quer continuar falando mais alguma coisa? Porque está todo mundo aqui dizendo que você quer... E qualquer um pode explicar isso. O Aldo Rebelo falando que o culpado que é a ONG... Deixa eu te explicar como é que funciona a aliança. Aldo Rebelo defende demarcação de terra indígena, mineração em terra indígena, o contrário de demarcação. Defende mineração em terra indígena. Isso daí desqualifica uma pessoa, se for uma estatal, por exemplo, que pague royalties para os índios? Olha... Exatamente, o que eu estou dizendo para mim, não é uma pessoa que eu gostaria de estar do meu lado. Estou dizendo eu. Esse problema é que da maneira que ele olha, fala, a sua incursão da política. Lado folclórico dele, então vamos para a tese. Ô, Gregório, você está fazendo um discurso solitário, a pretexto de ser que, mas você aqui é o convidado. Então, se eu estiver interrompendo, eu quero conversar. Deixa eu te explicar como é que funciona essas coisas entre contraditório. Não estou fazendo apologia de ninguém, inclusive eu acho errado chamar o Lula de corrupto exatamente porque ele foi inocentado, mas eu não estou aqui para... Ele não foi inocentado, ele não foi inocentado, é mentira do PT. O Lula teve os processos anulados. Ele volta à presunção de inocência, mas ele não foi inocentado. Desculpa, isso é mentira do PT. Infelizmente para você. Eu não sou Isso Lula. É mentira do PT e você está fazendo umas jogadinhas ensaiadas aí que são más. Não é esse o meu estado de espírito. Meu estado de espírito é conversar, irmão. O que você está insinuando? Por que eu estou insinuando exatamente isso que eu acabei de falar. Eu não fui insinuante, não. Eu acho que você está fazendo jogada ensaiada e ficou tenso desnecessariamente. É, exatamente. Eu acho que está escrito aí na tua mesa, no meio de um grande debate. Agora, veja, a tese do PT é completamente falsa, Gregório. A gente vai chegar lá. Só que a gente pulou uma parte aqui importante, que é o seguinte. Você, no programa, e você disse que foi apressado, você fez correndo a live, você redigiu ela, porque você estava lendo, certo? Não, parte não. Algumas partes sim, outra parte não. Algumas partes você estava lendo, a parte, por exemplo, que você falava de mentira, fake news, você estava lendo para ser redigido. Tem muita mentira ali, Gregório, desculpa. Então, sabe, chamar de erro factual é uma coisa muito doce. Eu não mas acho no campo mesmo. da política... No campo da política, você dizer o seguinte, o cara não terminou o ministério e ainda atribui a razão. Sim. Que é a razão que a grande direita faz para desqualificar a minha denúncia. Eu sou um cara temperamental. Aqui, Ciro. Olha só, a diferença de um debate e de um react é que no debate a outra pessoa fala também. Você tem debatido sozinho ao longo de tal, react e tal. Quando você fizer esse debate com o Ciro Gomes, você está começando um formato novo, você deixa a pessoa falar. Tem vários assuntos que eu não terminei aqui. A questão do Beach Park, só para você entender uma coisa, é muito louco. Você tem um candidato que diz, trabalhei lá, você no React, por exemplo, você fala, dei meus expedientezinho lá certinho, ganhei meu salarinho. Na matéria da Folha, que é o jornal que eu respeito aberto, a Bessa, os jornais que eu respeito a Bessa, dizem que você, diz especialmente para a Folha, que é, nunca dei expediente lá, não tinha tempo para dar expediente. Você vai me desculpar, eu de fato estava esperando, ou estou esperando, ainda vou tentar com muita paciência aqui, não é que a gente discuta a democracia e o papel que uma candidatura como a minha tem para cumprir na democracia. Você fez algumas acusações muito levianas contra o programa. Então se defenda, eu vou ficar lhe ouvindo pacientemente. Depois vamos falar de assuntos. Por favor, não é pedir demais. Você não. Acusou a gente de mentiras. Eu quero ouvi-lo. Por favor. Você acusou a gente algumas vezes de mentiras, de fake news, e continua acusando. E tudo está checado, está com fonte, certo? As fontes são pessoas fidedignas, como eu acho que até hoje amigo, talvez, Arialdo Pinho, que está em contradição com o que você disse lá. Você disse, por exemplo, há um tempo, você falou assim, eu dei meu expedientezinho lá no Beach Park. Depois, para a Folha, você falou, nunca dei expediente lá. Está lá, certinho. É contraditório. Então, eu não sei se você deu, se você não deu. Você já disse que não deu para a Folha, depois você disse que deu. Então, quando você me acusa de mentira, eu tenho uma equipe, o Greg News trabalha mais de 80 pessoas. É muita gente, tem muito jornalista, muita gente séria beça lá. Trabalha, todo mundo é muito sério, muito bom, Ciro. Então, quando você diz isso, eu me sinto na obrigação de continuar. Você disse alguns erros factuais muito sérios durante o seu react. E eu, só para não cometer nenhuma injustiça, eu vou ler. Você disse, por exemplo, que a gente não mentiu, né? Por exemplo, como é que é? Você disse que a gente
você começou sua carreira política no PDS, né? Isso é muito interessante, porque você fala que você não sabia, por exemplo, que eu estava que eu era do movimento estudantil. A gente sabia, a gente falou no programa exatamente. Aí você diz para a gente, vocês não sabiam, por acaso, que, eu adoro que você diz que, vocês não sabiam que vocês como chamam de coronel, eu nunca, na vida, te chamei de coronel, ao contrário, sempre defendi, tem um programa, inclusive, sobre o Alckmin, nem sobre você, e eu fui lá e, por acaso, disse que era um absurdo chamar as pessoas de coronel, o Alckmin ficou 12 anos em São Paulo, teriam chamado de coronel se fosse no Nordeste. Então, já inclusive te defender por isso, você diz, vocês me chamam de coronel, vocês brancos, inclusive, essa parte eu achei muito engraçada, inclusive. Vocês brancos, essa parte a gente riu bastante em casa quando assistiu. Mas você diz, então, só para explicar, tá? Não tem nenhum outro erro além do erro factual que eu já expliquei. Então, você pode querer passar batido por isso, por essa história do Beach Park, ou do carro, ou do expedientezinho, ou do onde você quiser, mas eu tenho que defender, antes de qualquer coisa, o programa que você atacou. É minha função mesmo, porque eu tenho muito carinho por ele, pelo programa, por todas as pessoas que trabalham lá. Então, antes eu tenho que dizer que eu defendo cada uma daquelas informações que está lá. Não tem nada que a gente disse que não esteja acreditado em fontes, ao contrário de você quando faz o react. Eu não vi nos comentários, não vi em lugar nenhum. Então, eu entendo que você disse que você escreveu o react correndo, imagino que se arrependa, embora não tenha se retratado ainda, mas você fez um react muito, muito, muito agressivo, fora do tom, fora da casinha, para usar uma expressão agora de Arthur Aguiar, bem fora da casinha, no sentido que você, inclusive, me acusa de racismo. Você levanta o dedo, eu não sei se você vai se retratar, se arrepende, mas você querer agora apenas um debate de ideias, vamos fazer um debate de ideias, você começa seu react comigo me chamando de baixinho e maconheiro. E a partir dali você me chama de... Erro factual de novo. Isso aí não aconteceu. Isso não aconteceu, Gregório. Gregório, isso não aconteceu. Simplesmente, isso aí é mentira. Desculpa, eu não chamo fake news. Eu chamo baixinho ou do maconheiro? Eu não chamei nenhuma das duas coisas. Nenhuma das duas coisas. A minha opinião sobre você é outra. Checa de novo tua turma aí. Será que a gente dá o play aqui? Eu não sei o que fazer. Porque... Dá que você não vai ver isso em nenhuma hipótese. Desculpa. Ciro, você eu sei bastante bem o que eu disse. E eu você disse fala, olha só, posso repetir a frase que você falou? Olha, eu acho que a população brasileira estava esperando que a gente discutisse o papel de uma candidatura como a minha em relação à democracia. E se é importante ou não é importante a gente prevenir o Brasil de que votar no Bolsonaro para protestar contra o Lula e agora votar no Lula para protestar contra o Bolsonaro vai destruir o nosso país. Eu vou achar a hora. Eu quero deixar você à vontade, não vou estar todo mundo aqui reclamando que eu estou deixando você falar sozinho, mas é isso que eu quero. Agora, por favor, não ponha a palavra na minha boca, porque eu não disse isso. Você fala assim, eu vou te dizer as frases... Desculpa, eu tenho tudo gravado, vai ficar mal para você, eu não diria isso jamais. Eu posso falar, tem transcrito, brother, eu posso falar, cara? Eu nunca disse isso, Gregório. No debate você não deixa a pessoa falar. Eu nunca disse isso. Eu posso ler exatamente o que você falou? Na minha boca, acha que eu estou lhe interrompendo. Eu nunca disse isso. Eu posso ler o que você falou? Eu nunca disse isso. Olha, ou você não viu, ou a sua equipe é fraca. Não merece esse crédito que você está dando a ela. É mentira. Ciro, você... É mentira. Isso Deixa não é um eu dizer para debate você, eu fiz uma ironia, de longe. Uma ironia, de longe. Desculpa. Você não pode botar a palavra na minha boca. Vamos discutir o papel da democracia, o papel dos artistas, se é exigir que a juventude a gente vai debater tudo abandone a utopia. Não, peraí, agora quem está me interrompendo é você. Deixa eu falar, cara. É papel numa sociedade doente como a brasileira. Sozinho há anos você está falando sozinho, há 3 anos. Deixa eu falar. Pode ser? Pode, claro. Obrigado. Pode, fala. Aqui do outro lado do mundo, no conforto do ar-condicionado, de um whisky com gelo, erro factual, não tomo uísque com gelo. Quem foi visto na rua tomando uísque, bebendo, gritando, Bolsonaro ladrão, não fui eu. Mas você diz uísque com gelo, fora outros aditivos. Fui eu que chamei o Bolsonaro de ladrão. Eu tinha ganho uma garrafa de uísque, eu estava com ela na mão, porque eu fui levando para casa. Não tem problema nenhum com isso. Mas você diz, do outro lado do ar-condicionado... Tenha paciência, Gregório, é isso mesmo. Fora outros aditivos, qual é esse aditivo? É maconha ou não? É um outro? Não, eu imagino que... Enfim, primeiro eu estava falando de um tipo de gente, não era de você. Certo? Tá. E agora o uísque você bota Red Bull, você bota não sei o quê, que é o que eu... Tem gente que pensa que basta ser baixinho comediante para virar salvador da pátria. A quem você está se referindo? O Zelensky. Tá, não era a mim.
Não, rapaz, você está mentindo. Ciro. Você está mentindo de novo, descaradamente. Como é que eu vou dizer? Como é que você disse que eu lhe chamei de baixinho maconheiro? Isso é mentira. Ciro, você já abre, não tem problema. Se isso for mentira, você promete que vai demitir o seu assessor publicamente? Que demitir assessor? De que você está falando, cara? Você não viu eu falando isso? Foi algum assessor que lhe induziu a dizer essa grande mentira. Eu nunca disse isso. Eu jamais diria isso. Poxa, tá chato, cara, mas tá bom. Olha só, bola para frente. As pessoas vão ver no seu react. Eu vou falar as frases exatamente. Aqui do outro lado do mundo, no conforto do ar-condicionado. Eu chamei você de baixinho maconheiro. Isso é mentira, pura e simples mentira. Salvador da pátria. Que feio. Você fala, aqui do outro lado do mundo. Olha só, Ciro. Deixa eu explicar aqui uma coisa. Chato pra caramba chamar uma pessoa para falar no teu canal e não deixar a pessoa falar. Você usa exatamente a expressão aqui do outro lado do mundo, se referindo exatamente que não é o Zelensky. Então a frase começa assim, exatamente dizer que não é lá. Aqui do outro lado do mundo, que não é lá no Zelensky, tem gente que pensa que basta estar do outro lado do conforto do ar-condicionado, então não é o Zelensky. Você se retrata pelo que você acabou de falar? E você vestiu a carapuça. Ciro, isso é má fé. Eu posso explicar a tese? Na hora que você achar que eu devo. Eu não quero lhe interromper em nenhuma hipótese. Eu quero lhe dar a palavra, mas eu queria conversar. Era um react você está tomado de mágoa, quando quem devia estar magoado quem era eu. Você está tomado de mágoa, isso não é um bom conselheiro. Isso é uma bobagem. Eu estava me defendendo, assim. Eu estava me defendendo de um ataque gratuito que você me fez, em plena campanha eleitoral. Gratuito? Em plena campanha? Ciro, poxa, você é melhor do que isso, cara. Você é um cara crescido. O seu problema, Ciro, um dos motivos mesmo, tá, que eu acho, de verdade, que não é o seu momento, que esse não é o momento para você, é que você continua se metendo em briga com a sombra, bicho. Você briga, é bate-boca, desde agri-show até o outro, você está brigando com todo mundo. E você Isso é o que os filhos do Bolsonaro falam, cara. Você do nada põe o dedo para o alto e fala para mim que eu sou racista. Eu não falei que você era racista, eu perguntei se você não queria parar para pensar, porque todos nós, leia o Gessé, porque o racismo multifacetado está em nós, todos nós, sabe? O machismo, o racismo, a xenofobia. Eu estou aprendendo isso todo dia. Leia o Gessé, que vai lhe ajudar muito. Eu adoro o Gessé. Eu apenas fiz uma pergunta, se você, ao fazer aquela coisa arrogante, humilhante do Cabo Daciolo, que você não sabe quem é. Você não sabe quem é. Então, não sabe quem é. O cara dá um testemunho de fé. Agora, vamos falar um pouquinho dele? Fala, Gregório. Ele é uma pessoa que se notabilizou recentemente, inclusive, não faz nem tanto tempo, ou pelo menos ele nunca se retratou por isso, disse que o homossexual estava no mesmo nível do bandido, do bêbado, do corrupto. O problema do Cabo Daciolo não é ser negro, ser evangélico, muito pelo contrário, são as melhores coisas, a personalidade dele é uma pessoa que não tem, assim, o problema dele definitivamente não é isso. Se você querer dizer que tem racismo numa crítica a uma pessoa que é declaradamente homofóbica, porque essa fala é homofóbica, eu acho que você vai concordar, eu acho que você não concorda com essa fala. Não, mas você não atacou o Daciolo por isso, isso é uma novidade para mim, e eu não sou o advogado do Daciolo, deixa eu só te falar. Foi no contexto meu, em que você está dizendo que eu sou um cara que acabou de repetir. Eu falo, se for o último apurado, porque eu não sei se você quer que a eleição acabe e a gente aceite o resultado da pesquisa. Isso é um contrassenso, meu irmão. Deixa eu lhe dizer com todo carinho. Essas pesquisas, elas refletem o momento agora, mas tem pesquisa para todo gosto. Tem pesquisa dizendo que eu tenho 14, tem pesquisa dizendo que eu tenho 9, sabe? Tem pesquisa dizendo que o Bolsonaro está empatado. Você está me interrompendo. Baseado em pesquisa que eu pedi para as pessoas votarem em você em 2018 e você pedia para... Não, mas há uma diferença, deixa eu lhe esclarecer. Agora, de repente, pesquisa virou um negócio... Esse é o problema da leviandade com que você entra na política. Desculpa. Isso é terraplanismo, cara. Não, terraplanismo é você não perceber a diferença substantiva. Naquela eleição de 2018, eu era o único que ganhava do Bolsonaro. Agora, eu ganho do Bolsonaro também. Espera um pouquinho, mas eu ganho do Bolsonaro também. E agora nós vamos